ressurreição de Cristo e o que isso implica para a igreja, tá? A ressurreição de Cristo e a igreja. Então, olha, nós vimos todo o martírio de Cristo, nós vimos ele sendo castigado, chicoteado, humilhado, esbofeteado, cuspido. Nós vimos que isso não foi o suficiente. Não foi o suficiente, então ainda quiseram que ele morresse, que crucificasse ele, e ele assim foi crucificado. Mas acima de tudo, nós sabemos que tudo isso aconteceu para que se cumprisse as profecias. Ele disse que ninguém tirava a vida dele, ele mesmo entregava a vida dele. Então aqui nós temos que lembrar que o quê? Que tudo isso que fizeram com o nosso Cristo, com o nosso Deus, já estava pré-determinado antes da fundação do mundo. Por várias oportunidades tiveram a chance, os fariseus, os saduceus, de prenderem Cristo e ali humilhá-lo. Mas não fizeram isso, porque ainda não era chegada a hora. Pois bem, a hora sempre chega. A hora sempre chega. Mas aqueles momentos anteriores à crucificação e a todo o castigo de Cristo, ainda não era o momento, não era a hora dele padecer, dele sofrer. Então, mas como tudo no mundo e dentro do mundo, e Cristo estava vivendo neste mundo, está dentro de um tempo, o tempo dele chegaria. A hora dele chegaria. E a hora dele chegou, como nós bem vimos e sabemos quando lemos as Escrituras. Fato é que este assunto aqui, a ressurreição de Cristo, olha, é um assunto intrigante, é um assunto de difícil aderência, é difícil aceitar, porque foge do comum, foge do normal. Veja, você como cristão, se você chegar para um amigo descrente e falar que um homem, uma pessoa ressuscitou e você crê nisso, você acredita nisso, olha, você vai ser motivo de tiração de sarro. Por quê? Foge do normal, foge da normalidade. Não é qualquer um que tem condição de entender, compreender e aceitar isso. Aceitar esse fato aqui. Da mesma forma que não é normal, foge da normalidade, aceitar o nascimento dele. Quem não aceita o nascimento dele, não vai aceitar também a ressurreição dele. Porque nós bem sabemos como se deu o nascimento dele, não sabemos? Foi lá de relação de homem com mulher? Ah, mas como então que nasce assim então? Hoje até que dá para aceitar, né? Inseminação e por aí vai. Mas olha, nós estamos falando de quase 2000 anos atrás. De quase 2000 anos atrás. Não existia essa tecnologia que existe hoje. A ciência não estava tão avançada como está hoje. Entendeu? Então, olha, a Bíblia diz que ele nasceu, tá? E esse nascimento é fruto do Espírito Santo. Maria foi fecundada pelo Espírito Santo. Já pensou você contando uma história dessa aqui para os seus amigos universitários lá, seus amigos de serviço, para os seus amigos de... Já pensou isso? Então veja, quem não aceita o nascimento dele, tampouco vai aceitar a ressurreição, porque foge da normalidade. Foge completamente. Então eu quero te chamar a atenção aqui, porque só através da fé você vai ter condições de aceitar o que você estará vendo aqui hoje e ouvindo aqui hoje. Só através da fé, tá? E é Deus que deposita a fé para você o quê? Entender as coisas acerca de Deus. Só Ele deposita a fé. Então, muda a sua cabeça. Peça para Ele, Senhor, me faça entender, compreender e aceitar os relatos bíblicos da sua palavra. Porque a sua palavra e a palavra dele tem poder e condições de te fazer entender e aceitar a ressurreição de Cristo. Muitos dizem aí que acreditam que Ele ressuscitou, mas não vivem como se Ele tivesse ressuscitado. E aí?
E quando eu digo muitos, são muitos dentro da igreja. Muitos cristãos, salvos em Jesus Cristo, dizem que acreditam que Jesus ressuscitou no terceiro dia, igualzinho está escrito na palavra, mas só que não vive dessa forma, como se Cristo tivesse ressuscitado. Vive como se ele estivesse morto. Muitos vivem assim, como se Cristo estivesse morto e não tivesse deixado nenhum legado, nenhum mandamento para ser obedecido e seguido. Vivem assim. Então eu quero te chamar a atenção e te convidar a também comigo folhear aí as páginas da sua Bíblia. Nossa base vai ser João, capítulo 20. Estaremos lendo aí do 1 ao 10. Vamos fazer essa leitura participativa. João, capítulo 20. Estaremos lendo aí do 1 ao 10. Uma leitura participativa, tá? Quem sentiu desejo no coração, pode ler, sinta-se à vontade em ler, tá? Estarei lendo aqui o primeiro versículo, e aí a igreja pode ir lendo aí os demais, tá? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Nem como o lenço sobre a cabeça de Jesus e que não estava nos lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Porque ainda não entendiam a Escritura, se era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém, oremos. Deus, peço perdão, Pai, dos meus pecados, tenha misericórdia da minha vida, Pai. Que o Senhor possa me usar, ó Pai, perante a sua igreja e perante o Senhor, para transmitir as verdades da sua palavra, que o homem que existe possa se esvaziar e colocar no centro o Deus que tem que aparecer, ó Pai. Sei com a sua igreja, que nós possamos sair daqui, ó Pai, revigorados para uma nova semana que está se iniciando. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um versículo aqui, vamos ler junto? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3 e... Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. Lucas 24, 6. Amém. Olha só, isso aqui é continuidade, tá? Continuidade de João, tá? Porque quando, veja bem o que está acontecendo aqui. Jesus, ele morre, ele é sepultado, e como sempre as mulheres se fazendo presente no ministério de Cristo, tá? As mulheres, as Marias, né, e Salomé, acompanhou todo o processo, tá? Até a sepultura dele. Então elas sabiam exatamente aonde Cristo tinha sido sepultado. Ninguém podia enganar elas. Elas acompanharam quando José de Arimateia comprou lá o sepulcro, quando José de Arimateia junto com Nicodemos enrolaram ali Cristo no lençol. Se bobear, elas até fizeram parte desse preparo todo. É porque as mulheres não tinham muito essa liberdade de estar agindo na cultura judaica. Então tudo indica que depois, mais tarde, elas viriam para embalsamar o corpo de Cristo, tá? Mas só que olha, a todo momento elas estavam acompanhando, então elas sabiam
exatamente o local aonde Cristo tinha sido sepultado, enterrado. Mas veja, quando você abre a sua Bíblia, tá? Logo no versículo 1 de João, capítulo 20, olha só, ele diz assim: e no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, tá? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, ou seja, era já o anoitecer, a madrugada de sábado para domingo, tá? Ou seja, já era domingo de madrugada ainda. De madrugada, umas 2, 3, 4, 5, 6, 7. Era madrugada, tá? De domingo. Domingo estava começando, iniciando, tá? Veja, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Os outros evangelhos nos mostram que Maria ela não estava sozinha, ela estava acompanhada das outras Marias. Tá? Quando você pega os outros evangelhos, eles dão essa ideia. E o que acontece, tá? Quando tem um monte de mulher junto, andando junto de madrugada, né? Um monte de mulher andando junto de madrugada, à noite, tá? É lógico que o coração estava pesaroso, porque aquele homem a quem elas tanto amavam tinha morrido. Então a conversa não era uma conversa alegre, né? Não era uma conversa alegre, tanto que o anjo que aparece chama atenção. Aquele ponto ali é ponto do quê? Aquele pontinho ali, ó, depois do aqui. De exclamação, né? É um ponto de exclamação. Ele está chamando a atenção. Não é um salve agraciada do Senhor, igual quando o anjo encontra Maria lá. Não, aqui ele está, olha, ele não está aqui. Tipo, poxa vida, ele não está aqui. Mas por que o anjo tem essa reação? Mas só que antes, vamos aqui, ó, vamos entender, vamos colocar lá. Está ali Maria Madalena, Maria a mãe, está lá Salomé, caminhando, e a conversa é, olha só, Jesus ele foi colocado no sepulcro, certo? E o sepulcro tinha uma pedra gigante ali, não é? E tinha o selo dos romanos lá. Ninguém conseguiria mover aquela pedra ali, e principalmente mulheres sozinha. Então talvez a grande questão aí desse caminhar era, né? Olha, é de madrugada, cadê os discípulos? Os discípulos sumiu, não sei aonde estão os discípulos, mas nós amamos tanto a esse Cristo, nós temos que ir lá, embalsamar ele, passar ervas aromáticas nele. Mas só que a grande questão é, como que a gente vai tirar aquela pedra de lá? Como que a gente vai tirar? Ou seja, elas já sabiam no caminho que elas teriam aí um grande problema. Elas teriam, ó, o coração está ansioso em fazer algo que elas já sabem que não vai ser fácil. Vai ter ali um pedregulho, uma pedra gigante, e soldados romanos guardando ali. E lembra do que os saduceus, os fariseus falaram lá no ouvido do Pôncio? Olha, esse homem aí, ó, andou falando aí que ele ia ressuscitar. Então, ó, para precaver, vamos colocar soldado lá, vamos lacrar, né, esse sepulcro, porque vai que os seus discípulos vêm e roubam o corpo, e vai piorar ainda mais a situação nossa aqui. Então vamos lacrar aquilo lá. Ou seja, qualquer um que chegasse ali para tentar fazer algo no corpo de Cristo não teria acesso fácil. Não teria acesso fácil. Uma que teria soldados guardando aquela pedra, outra que aquela pedra estava lacrando ali o local. Estava lacrando o local. Não seria fácil. Elas sabiam de toda essa dificuldade, mas mesmo assim colocaram no coração de ir. Olha, o problema eu sei que vai estar lá, mas eu tenho tanta fé que Deus proverá. Deus ele proverá. E continuaram, mesmo sabendo do obstáculo que encontrariam no caminho. E olha só que coisa maravilhosa quando elas chegam lá no sepulcro. Olha só que coisa fantástica acontece
quando você determina algo no seu coração, e mesmo em meio a tanta dificuldade que você sabe que vai encontrar, você confia piamente que Deus, Ele pode te ajudar a tirar, olha só, acho que você já viu essa explicação várias vezes, né? Tirar a pedra do seu caminho. Não é? A pedra estava no caminho delas ali, e iria ali dificultar o acesso ao que elas queriam. Quantas pedras você já teve? E olha, essa daqui é a aplicação, tá, humana de quando a gente lê a palavra de Deus. Por quê? A palavra, ela não precisa aqui de ilustração, tá? Ela não precisa de aplicação, mas só que olha, quantas vezes você já vendo lá na frente, ainda mais nos dias de hoje, né, o coração ansioso, né, o coração turbulento aqui, o coração, né, que não consegue esperar, e você já está preocupado de antemão, você já está se preocupando de antemão, você já sabe que lá na frente, chegando lá, você vai ter um grande problema a enfrentar, e às vezes você nem vai, você desiste, você nem vai, temeroso, você não continua, você desiste. Elas poderiam fazer isso, poderiam desistir. A gente vai lá para quê, pô? Vai ter uma pedra gigante lá, vai ter soldados lá, não vão deixar a gente chegar nem perto do jardim de onde ele está. Para que vamos continuar? Poderiam desistir. E muitas vezes nós somos assim, desistimos, não confiando que Deus, Ele pode fazer tudo aquilo que você não pode. Desistimos. Quantas vezes você já desistiu de uma entrevista de emprego porque pensou que lá teria pessoas mais capacitadas que você, e você, coitadinho, não tem inglês, não tem lá o ensino superior, e nem vai, desiste no meio do caminho, nem vai, ora, né, isso é, ora, né, e mesmo assim tem aquela dificuldade de poder colocar em exercício a sua fé. Quantas vezes você já recebeu ali um diagnóstico ruim, e aí você, né, desesperado, ansioso como é, pega ali, né, abre aquilo lá e lê, e vai lá na internet, puxa lá para saber o que é, e não é médico, né, não tem CRM, não é médico, aí você lê, e ó, isso aqui já aconteceu, não sei o que lá, e ó, na internet está falando, e nem vou lá na consulta, nem vou lá ver o que o médico tem para falar. Já, ó, colocando coisa, né? E aí, irmão, como assim? Vai lá, não desiste no meio do caminho. Talvez você se enganou. Talvez aquele diagnóstico que você viu lá na internet, que você puxou lá, não se enquadra com o seu perfil. Não é para você aquilo. Olha quantas vezes você já desistiu, já abriu mão de coisas no meio do caminho, por pensar que você não iria conseguir, por se inferiorizar, por se colocar sempre ali como o coitadinho, sendo que você é filho do rei, filho de Deus. Desiste no meio do caminho. Mas olha, não foi o que aconteceu com elas. Mesmo sabendo da dificuldade, do problema, do obstáculo, elas continuaram. Olha só as mulheres, desde lá do ministério de Cristo, hein? Até hoje na igreja é assim as mulheres, né? Elas encabeçam, elas vão, elas fazem. O que seria do... Fiquem em pé as mulheres aí. Por favor, pedindo, fiquem em pé as mulheres aí. As mulheres presentes todas, fiquem em pé, todas as mulheres. Fique em pé, olha aí. Fique em pé, todas as mulheres, todas. Vai lá, Yasmin, a mulher, não é? Fique em pé. Fique em pé, Yasmin. Juninho não, Juninho é homem, né? Juninho é homem. Isso aí, fique em pé não, Juninho. Olha só. Olhe mesmo. O que seria do Ministério Nova Canção se não fossem as mulheres da igreja? Senta aí as mulheres agora, senta. Olha só o que seria do Ministério Nova Canção se não fossem as mulheres da igreja, né? Fiquem em pé os homens. Fiquem em pé os homens. Estou indeciso. Fiquem em pé os homens. Olha aí. Tá vendo? Pode sentar os homens. E olha, até mesmo esses homens que aqui levantaram lá, esses homens se acovardaram, estavam fugidos, com medo dos soldados romanos.
E as mulheres não se acovardaram, porque elas eram seguidoras de Cristo, elas corriam o mesmo risco elas corriam, e elas não se acovardaram, deram ali a cara, a vida, colocaram a vida em risco, em prol de algo maior, que é Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, veja, no meio do caminho, pensativa, tá? Elas iriam chegar ali e teriam um problema. E veja, quero chamar sua atenção aqui. As pessoas que ouvem sobre a ressurreição pela primeira vez precisam de tempo para compreender este fato surpreendente, como Maria e os discípulos. As pessoas precisam de tempo para assimilar isso, até mesmo cristãos, até mesmo os cristãos, porque veja, quando o anjo encontra ela lá em Lucas, tá? Porque o anjo encontrou primeiro quem mesmo? As mulheres. Não foi Pedro, não foi João, foram as mulheres. E foi para as mulheres que ele falou isso aqui, ó. E por que o anjo fala isso? Porque ele sabia, né? Ele sabe, tá? Que desde o ministério de Cristo, algumas mulheres acompanhavam ele. Assim como os homens, as mulheres estavam presentes lá também, ouvindo os ensinamentos de Cristo. Então o anjo, ele aqui está repreendendo, chamando a atenção, quando ele fala, olha, ele não está aqui, ressuscitou, lembra-se do que ele lhes disse. Poxa vida, o que vocês vieram fazer aqui? Vocês não lembram que ele disse que convinha que ele morresse em prol de muitos e que ao terceiro dia ele iria ressuscitar? O que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos o que vivo está. Muitas vezes a igreja é assim também, custa para aprender, para lembrar do que está escrito aqui na palavra de Deus. Custa para lembrar. Quantas vezes a palavra de Deus disse, confia em mim, vai. Olha, não vai por aí porque é errado, não faz isso porque não vai dar certo, vai dar ruim. Olha, nem ora por isso porque você já sabe qual é a minha vontade. É não, isso aí é não. Quantas vezes a palavra nos chama atenção? É o que está acontecendo aqui. Está chamando atenção. Olha, o que acontece com vocês? O que acontece com vocês? O anjo falando das mulheres. Puxa vida, ele disse, quando ainda estava, ele pisa, quando ainda estava com vocês, aonde? Lá na Galileia. Ele ensinou isso, não uma, não duas, não três, várias vezes. Porque está triste o seu coração? Porque está angustiado o seu coração? O que te angustia? O que tira o seu sono? E o que a palavra de Deus diz sobre isso? Lembra? O que a palavra de Deus diz sobre essa angústia, esse anseio, essa falta de sono? O que a palavra de Deus diz? Né? Sobre descansa em mim. O que a palavra diz sobre o fardo pesado depositar em quem? Nele, não é? Toma de mim o meu fardo, porque o meu fardo é leve. O que a palavra diz sobre as lágrimas, enxugar as lágrimas? O que a palavra diz sobre confiar nele, acreditar nele, exercitar a fé nele? E muitas vezes nós nos pegamos como? Sem esperança, desacreditado. Olha, isso eu posso esperar de qualquer um que não está aqui dentro, que não é cristão. Isso eu posso esperar do incrédulo, sabe? Ser desacreditado, não ter esperança. Porque do cristão a gente espera o quê? A minha esperança está no Senhor. Posso passar pelo que for. Eu sei que o meu Deus não me faltará. Posso passar pelo que for. Olha, sem ter abundância, sem passar necessidade, mas sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha, Deus, Ele curou ali várias pessoas
pessoas, através de Jesus Cristo. Ele operou vários milagres porque era necessário. Depois Pedro também fez a mesma coisa. Depois Paulo indicou algo ali para uma outra pessoa em relação a vinho, como tratamento. Olha, se Cristo quiser me curar dessa minha doença, Ele vai curar. Agora, se Ele não quiser, Ele não vai curar. E vai continuar sendo, não Deus, o meu Deus. Vai continuar sendo meu Deus. Fazendo ou não fazendo, vai continuar, porque está aqui. Tem que descer um anjo para chacoalhar, causar um tremor na terra e te fazer acordar para as coisas, a palavra dele. Tem que descer um anjo, igual desceu lá, né, no jardim, causar um terremoto, aonde até os guardas que estavam guardando o sepulcro, vendo aquele anjo, eles desmaiam, eles ficam desacordados, desmaiam. Tem que acontecer isso, para a igreja despertar e passar a confiar em Deus de verdade. Tem que trazer a memória, igual lá o povo judeu com Isaías. Eu tenho que trazer a memória como que era lá no Egito, como que era antes de você ter entregado a sua vida a Cristo, e o que você é hoje, o que você conquistou com esse Cristo. Então, meus irmãos, o anjo, ele chama a atenção delas. E quem chama a nossa atenção? Quando nós esquecemos de quem Ele é. E sabe, você pode não verbalizar que esqueceu, mas você vive como se tivesse esquecido. Você pode não verbalizar, mas você vive como se estivesse esquecido de quem você é, a quem você pertence, a sua esperança. E aí? Aqueles que te observam, aqueles que nos observam, e aí? Então veja, estágios da fé, que é o estágio que todos nós passamos. Veja, inicialmente, tá, as pessoas podem pensar que a história é uma invenção, impossível de acreditar. A história da ressurreição, a sua história, pode pensar que é invenção, é difícil de acreditar, porque é a sua história. A ressurreição é a sua história. Mortos em delitos e pecados e ressuscitados no poder de Cristo, na ressurreição de Cristo. Somos nós. Batismo tem aquela simbologia, não tem? Tem aquela simbologia, tá? Vivo, morto e ressuscitado com Cristo. É a sua história. Mas só que quando você conta a sua história, muitos podem pensar que é invenção e não vão querer acreditar na sua história. Olha só, versículo 2 de João 20. É o que aconteceu. Correu, pois, e foi a Simão Pedro. Correu quem? Maria Madalena. Correu, e as Maria, né? Porque ela não estava sozinha. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. E não sabemos onde o puseram. Compara com Lucas 24. Deixa o dedinho, lembra? Deixa o dedinho. Olha, cavaco. É mesmo? Lucas 24. Vamos comparar. Lucas 24, 11. E olha só, quando elas chegaram lá para os discípulos, né? Mulher, lembra da cultura, não tem valor o que fala, né? Olha só como que os discípulos receberam o comunicado das mulheres. Olha só, vou pegar aqui desde o 10 para a gente entender, né? E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que contam, tá vendo? Como lá em João, não foi só Maria Madalena, tinha um monte de mulher correndo para falar lá com os discípulos. E as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos.
e as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. E não as creram. É assim quando você conta a sua história de conversão. É assim. Ainda mais quando você tem aquela história cabeluda, né? Olha, eu estava envolvido com droga, eu estava envolvido com isso, com aquilo, com a prostituição, mas olha, Cristo me tirou de lá. Você fala, tirou mesmo? Tirou mesmo? Eu só acredito vendo. Só era assim mesmo? É assim, as pessoas olham com desconfiança. E imagina quando você fala de alguém aí, de uma anormalidade, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Você acredita nisso, porque você tem fé para crer nisso. As pessoas que estão lá fora, incrédulo, elas não têm fé para crer nisso. Não tem fé para crer na sua história. Olha só, ponto 2. Como Pedro, podem verificar os fatos. Olha, isso aí até que é bom, né? Se for lá verificar os fatos e continuarem intrigados sobre o que aconteceu. Olha só o versículo 6 lá de João, volta lá. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Tá? As mulheres falaram. Não acreditaram, vocês estão doidos, um monte de mulher aí, andando junto, né? Estão tudo doido aí, né? Como pode? E olha, imagina aí o coração de Cristo, né? Imagina aí o coração de Cristo, como assim estão duvidando de algo que eu ensinei, desde lá da Galileia. E ainda estou usando aqui as mulheres para alertar eles, e ainda estão em dúvida, estão duvidando. Olha, é a mesma coisa as pessoas quando você conta a sua história, elas vão querer verificar, deixa eu ir lá ver se saiu das drogas mesmo. Aí faz questão de chegar perto de você fumando uma maconhinha, né? Para ver se não tem uma recaída, né? Chama você para o mau caminho. Faz questão, por quê? Para ver se é verdade mesmo. Porque você pensa que não, as pessoas os incrédulos, muitos deles conhecem isso aqui, ó. Tem uma mãe que ora, mas é incrédulo. Tem um pai que mas é incrédulo. Tem uma avó que mas é incrédulo. E eles sabem o poder disso aqui. Então eles querem ver se o poder é verdade mesmo. Deixa eu ir lá ver se mudou mesmo. Deixa eu ver se teve transformação mesmo. Seus parentes é capaz de dar uma festa, de te chamar, te convidar, só para ver se você não é mais daquele sujeito irado que era antes. Só para ver se você, nessa transformação, perdoou aquela falta dele. Para verificar, porque a notícia chegou. A notícia chegou. Fulano de tal se converteu, ficou sabendo? Chegou lá já, ó. Você nem aceitou isso aqui direito, lá já está sabendo já, a família já está sabendo. Fulano de tal se converteu. Ainda era envolvido lá na macumba, na quimbanda, não sei o que lá, andava com as guias que andava até aqui assim, se converteu. Eu conto isso porque um professor meu do seminário, ele era, né? Ele recebia lá e tal, e ele conta como foi as histórias dele lá. Então, mas as pessoas querem o quê? Vamos lá, vamos verificar, vamos ver se é mesmo. É o que Pedro faz aqui, Pedro, né? Pedro junto com outro discípulo a quem Jesus amava. Vamos lá verificar, vamos ver se o que elas estão falando é verdade mesmo. E veja, ponto 3. Somente quando tiverem um encontro pessoal com Jesus, igual você teve, igual eu tive, tá? Somente quando tiverem um encontro pessoal com Jesus, serão capazes de aceitar o fato da ressurreição. Por que eu digo que a ressurreição é a sua história? Porque um dia você ressuscitou também. Você estava morto, lembra? Morto em delitos e pecados. E Cristo te tirou dessa condição de morto. Agora você é vivo, vivo em Cristo, uma nova criatura. Então a ressurreição é a sua história também. Mas só que olha, não vão entender a sua história enquanto eles também não querem participar da mesma história, que é o que? A história da conversão, tá?
tiverem um encontro pessoal com Jesus, serão capazes de aceitar o fato da ressurreição de Cristo e o fato da sua transformação. Papai e mamãe só vai acreditar que você realmente é uma nova pessoa e se converteu quando eles, através de você, que você vai convidar, né? Vamos lá ver o que foi que aconteceu comigo. Por quê? Talvez pode acontecer com você também. E aí você vai entender por que eu mudei. Aí você vai entender por que eu mudei, o que aconteceu comigo. Você vai entender e vai ressuscitar também. E os seus olhos vão abrir e você vai entender. Você vai entender. É o que acontece aqui. É o que acontece conosco. Tá? Somente quando essas pessoas têm um encontro verdadeiro e pessoal com Cristo, elas terão condições de entender a sua transformação. Sabe, seu marido, incrédulo ainda, ele não vai entender a sua transformação. Sabe, a esposa, incrédula ainda, ela não vai entender a sua transformação. Sabe, os amigos, incrédulos ainda, você não tem que se afastar deles não, tá? Não se preocupa com isso. Não se afasta deles, porque isso vai acontecer normalmente. Eles vão se afastar de você. Não se preocupe em se afastar deles. Muito pelo contrário, queira estar junto sempre. Mas só que você vai perceber que eles vão ter certas reticências. Eles não vão querer muito você, porque você vai se tornar uma pessoa chata. Ainda mais se você quiser causar uma transformação no mundo. Agora, se você quiser, entendeu? Aí vai ser elas por elas mesmo. Por quê? Porque você se torna uma pessoa chata, uma pessoa careta, não dá mais para falar com você, sabe? Tudo é Deus, tudo é Jesus, tudo é... Você se torna... Tá vendo? Não é você, é eles. Eles começam a não querer mais ali. Por quê? Porque eles não entendem. E só quando eles entenderem e passar pelo mesmo processo que você, tá? Eles vão ter o quê? Essa condição de aceitar os fatos, que você é uma nova criatura, que você ressuscitou, você estava morto. Lembra lá o filho pródigo? É a história. Ah, meu filho estava morto, meu filho estava... E olha, ele voltou. Ele voltou. Então veja, você está aqui ainda, você está respirando. Se você saiu dos trilhos, dos caminhos aí, se você voltou para um estado de morte, da qual Cristo te tirou, volta, ainda dá tempo. Ele não voltou ainda, Cristo não voltou, você não morreu. Você está respirando ainda. Lembra do começo do culto? Não saia daqui indiferente. Não saia daqui indiferente. Volta. Dá tempo ainda. Cristo, Ele está te chamando. Ele está te cutucando. Você não está aqui. E você não chegou aqui por acaso hoje. Você não sabia o que você iria ouvir aqui. Mas Deus já sabia. Por isso que Ele te trouxe. Sempre há tempo. Sempre há tempo de um recomeço. Sempre há tempo de um recomeço. Não seja orgulhoso, orgulhosa. Não. Olha, baixa a crista para Cristo. Baixa. Deixa Ele fazer novamente. Olha, Ele é misericordioso, Ele é piedoso. Ele, mais do que ninguém, sabe o que é perdoar e te perdoa. Ele te perdoa. Muitas vezes é nós que temos, não é o coração endurecido. Não é o nosso coração que está endurecido. Sabe o que é? É as nossas pernas que estão endurecidas. Ó. Elas ficam tão duras, endurecidas, que não deixa a gente fazer isso aqui. Ó. É difícil fazer isso aqui. Ó. Ai. Entendeu? Para se curvar e pedir perdão para Ele e voltar, regressar para os caminhos que você saiu um dia. Então veja, ponto 4. Quando aconteceu o ponto 3, aí acontece isso aqui, ó. Então, ao comprometerem-se com o Senhor ressurreto, consagrando a sua vida para servi-lo, começarão a... Igual você, lembra? Você é o exemplo. É igual você, tá? Quando aconteceu o ponto 3, tá?
Elas tiveram um encontro pessoal com Jesus, porque você vai falar, né? Você se tornou aquela pessoa chata que fala, aí a pessoa vem. Aí ela vem, acontece algo sobrenatural com ela, que é a conversão. Ninguém consegue explicar como isso acontece, gente. É coisa de Deus isso. Se você perguntar para qualquer um que está aqui, como foi que se deu a sua conversão? Ela vai te contar por alto resumido. Mas só o que aconteceu geograficamente. Eu não sei porque eu fui naquela igreja, mas eu fui lá, eu vi, aquilo me tocou e eu aceitei. Mas não consegue explicar com profundidade como foi isso. E por que você foi lá? Por que você foi lá? O que te levou a ir lá? Alguém me convidou, eu acho, não lembro aqui, faz tanto tempo, né, mamãe? Faz tanto tempo, né? Eu não sei como foi, mas alguém me convidou e eu, né, meu pai e minha mãe ia e eu fui lá um dia. E naquele primeiro dia eu não fiz nada, mas eu continuei indo porque achei legal os louvor, achei legal lá as coisas, lá o louvor, a forma do ensino e tal, e eu voltei, mas também não fiz nada, eu voltei. Mas só que na terceira vez que eu fui, algo mexeu comigo, mas olha, não consegue te explicar com profundidade o que foi. Hoje a gente sabe, é o Espírito, né? É o Espírito que incomoda, é o Espírito que... Hoje a gente consegue explicar o que é. Mas veja, o que aconteceu conosco, nós queremos que aconteça com outros. E só quando acontecer com os outros, e eles, igual a você, se comprometerem-se com o Senhor, eles, igual a você, se consagrar a vida deles para servir ao Senhor, começarão a entender completamente o que? A realidade da presença de Jesus Cristo em suas vidas. A ressurreição e a igreja. Olha, a lição para a igreja é essa. A lição para a igreja é que a ressurreição de Jesus Cristo tem que ser tão real na sua vida, a ponto de o que? Olha, de outras pessoas, através do modo ao qual você vive, eu vivo, também queiram sair de um estado de morte para um estado de vida. Para um estado de vida. E veja, olha, aonde estavam os discípulos? Porque se você ficar para trás, você não vai presenciar aquele sobrenatural de quem foi na sua frente. Lembra? As mulheres foram na frente. E por ter ido à frente, por não ter se acovardado, elas presenciaram algo sobrenatural, que era aquele anjo, né? Aquele jovem, aquele moço iluminado. Olha essa visão, que os soldados, quando viram, desmaiaram. Elas quando viram, elas ficaram em estado de choque. Você já parou para se perguntar? Olha só, ressurreição de Jesus Cristo, tá? É o que a gente está vendo aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Aí, a ressurreição de Cristo. Para que tirar pedra? Para que tirar pedra de lá? Lembra? Ele passa pela parede, agora ele ressuscitou, é outro corpo. Não precisa tirar pedra. Para que tirar pedra para ele sair? Para quê? É isso que ele quer fazer conosco. A pedra foi tirada para que as pessoas pudessem ver, para que elas pudessem ver, porque elas não iam ter força de tirar pedra. E olha, o anjo chama ela, vem ver. Ele não está aqui, vem ver. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Não precisava de tirar pedra, mas tiramos a pedra para você ver. E muitas vezes a pedra tem que sair para a gente conseguir enxergar o que está por vir. Com as nossas forças a gente não consegue mover pedra, a gente não consegue mover. Mas só que nós temos que confiar e ir e acreditar que o quê? Deus, Ele vai fazer o que você não pode fazer e vai te mostrar. E vai te mostrar. É por isso que tirou a pedra. Não precisava de tirar pedra. Mas se não tirasse, não é? Lembra? Soldado romano, pedra lacrada. E aí, como eles iriam saber? Aqueles discípulos acovardados,
Como queriam? Nunca eles iriam lembrar, gente, do que eles aprenderam com Cristo lá. Precisou do anjo chamar a atenção aqui. Se aquela pedra não fosse removida pelos anjos, os discípulos estariam até hoje. Até hoje é covardado. É assim com a igreja. É assim com a igreja. E olha, lembra? Quando Pedro chega, isso aqui é com os outros evangelhos. Se você ficar só em João, você não vai entender, tá? Lê Lucas também, tá? Lê Lucas também. Lembra? Quando João chega primeiro, João, o que escreveu aqui, o livro que a gente está estudando, ele chega primeiro, que é mais jovem, né? As mulheres chegam lá e contam o que aconteceu. Pedro e João, ó, sai no pinote. Ouve, né? Não acredita, tão doida, e sai correndo, sai no pinote. Pedro, veião já, né? Igual o Douglas correndo com o John, né? Douglas chega na frente lá, mas não entra. Não entra. Fica lá parado. Não entra. Mas só que Pedro, né? A gente conhece Pedro como Pedro é. E olha, tinha lei, não podia entrar mesmo, tá? Uma lei romana, de violação. Não podia entrar. Se entrasse, seria morto. Porque até então, ó, chega a polícia científica lá, quem está lá dentro lá da cena? Pedrão, está lá. As mulheres, então, não era para entrar, não podia entrar. Tá? Então João lembrou, parou. Pedro, naquela afobação dele, né? Pedrão que corta a orelha, Pedrão que eu morro no seu lugar, Pedrão já não quer nem saber, já entra lá. Entra, aí o outro viu, né? Influenciar uma influência. O outro viu que ele entrou, vai e entra também. Aí o outro, ele vê e, João fala, ele vê e na hora ele crê. Na hora ele crê. Mas só que olha só o que eles veem, né? O lenço de Cristo, tá? E nos outros evangelhos você vai ver que vai ver o lenço o quê? Dobrado em um lugar, né? E aí, olha só, se alguém tivesse roubado o corpo, você acha que teria tempo e ia pensar em tirar os lenços, tirar aquela coisa da cabeça de Cristo? Não, já ia pegar, levar, ó. Tudo isso indicando o quê? Ele ressuscitou, como ele havia dito. E aquelas mulheres não são loucas. O que elas falaram realmente é verdade. Então, irmãos, precisamos dar passo de fé na nossa vida. Nem sempre, olha, a palavra é essa daqui. Não vai descer anjo do céu para causar um estrondo e te fazer. O mesmo Cristo, ó, vê bem, o mesmo Cristo que falou que iria ressuscitar, sabe o que ele ensinou também? Ele ensinou que ia ressuscitar. Ele ensinou sobre o pecado. Ele ensinou sobre o inferno. Ele ensinou sobre coração piedoso. Ele ensinou sobre perdoar, ele ensinou sobre amar. Ele ensinou sobre ansiedade, o mal do século hoje. Ele já ensinou sobre ansiedade. Ele ensinou. Mas será que tem que descer anjo do céu para causar um tremor e sacudir e mostrar? Olha, lembra? Lembra que ele ensinou, que ele falou isso lá na frente, lá? Lembra? Que ele disse quando estava com você? Lembra que você estudou lá na IBD? Lembra, poxa vida, que você estudou lá? Lembra que você ouviu no culto lá? Lembra o que você ouviu no rádio lá, do pastor que você tanto gosta? Lembra que você assistiu lá na TV, lá, daquele pastor que você tanto gosta? Porque eu sei que vocês assistem coisa boa, né? Não é? Assiste só coisa boa, né? Pastor, né? Não assiste qualquer coisa. E serve então que você está usando a palavra de Deus. Lembra então, porque você está assim. É um passo de fé, igreja. Sabe? A pedra foi removida para que elas pudessem enxergar, ver o que aconteceu, para que aqueles discípulos, os dois, pudessem chegar e ver também, presenciar o que aconteceu, e para eles relatar para nós crermos hoje que o nosso Deus está vivo. O nosso Cristo ressuscitou, Ele está à destra do Pai e está nos aguardando. Ele está nos aguardando e como nós estamos vivendo para chegar até Ele. Como? Entendeu? Como estamos vivendo para o tão grandioso e esperado dia de nos encontrarmos com esse Cristo.
e podemos vê-lo face a face como Ele é. Ver o rosto desse Cristo que padeceu. E olha, teremos o mesmo corpo que Ele. Sabe, não vai ser mais aqui, ó. Não vai ser mais pelo que está escrito. Não vai ser mais por arte, né? Desenho lá, aquele Jesus loirinho, né? Dos olhos azuis. Não vai ser. Vai ser como Ele é. A gente vai ver como Ele é. Imagina isso. Então vale a pena você viver, passar aflições, dificuldade. Vale a pena passar por tudo isso. Porque, olha, você vai falar aleluia. Naquele tão grandioso dia que você tanto aguarda. Vale a pena. Vale a pena andarmos como ressuscitados em Cristo. Vale a pena andarmos com os nossos olhos fitos nesse Cristo. Vale a pena. Não se esqueçam, irmãos. Não saiam daqui, a semana está começando. Eu não sei qual que vai ser o obstáculo que você vai enfrentar. Não sei qual que vai ser a pedra que você já está aí na sua cabeça. Pedra é dificuldade. É dificuldade, já está aí na sua cabeça. A semana, ó, você que é, né, independente, responsável financeiramente aí, né, por um lar, por uma empresa, já está na sua cabeça, já milhares de coisas que vai acontecer aí durante a semana. E talvez coisas difíceis de você. Mas olha, lembra, Deus já sabe. Não tenha medo, porque talvez essa sua preocupação já foi resolvida lá. E você está se angustiando antes do tempo aqui. Está agoniado antes da hora. Calma. Descansa no Senhor. Deixa cada dia passar. Deixa a coisa chegar e confia na sua oração. Confie no poder da oração. Ele já sabe. Nós não. Por isso nos preocupamos. Somos ansiosos. Ele não. Ele te convida a descansar. Descansar nele. Orou? Falou com ele? Está fazendo o que você pode? O que você não pode, deixa com ele. A pedra ele vai tirar. Para você ver quem ele é e o poder dele. Amém? Grupo de louvor, por favor, venha nos dirigir em mais 2 louvores. Enquanto o grupo de louvor chega, não saia daqui indiferente com a palavra que você ouviu hoje. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, faça isso hoje. O que está te impedindo? Se você já entregou, mas olha, pastor, estou desviado, sabe, pastor, olha, não tenho como. Ou se não, pastor, olha, eu já entreguei, mas ninguém sabe que eu já entreguei a minha vida a Cristo. Eu quero tornar isso público. Eu quero que a igreja saiba que eu sou salvo em Jesus Cristo. Sai do seu lugar, enquanto o grupo de louvor canta, vem aqui, deixa eu dar um abraço em você, quebrando todo o protocolo da Covid, né? Deixa eu dar um abraço em você aí, e mostrar para a igreja que você é uma nova criatura. Ou se você também, olha, por algum motivo, está angustiado, deprimido, por coisas que ainda nem aconteceu, mas você já sabe, né? Você sabe que não vai ser fácil. Olha, vem aqui também. Deixa a igreja saber. Deixa a igreja orar. Não seja orgulhoso. Não. Conte com uma comunidade que vai orar por você, para Deus tirar esse peso do seu coração e te fazer enxergar que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, ansiamos. Ele pode fazer muito mais. Louvemos ao Senhor.